Bom dia, pessoal. Novamente aqui, hoje vamos para a nossa aula 2 de números racionais, tá? Hoje vamos conversar mais um pouquinho sobre esse conteúdo aí, tá bom? Então, assim, é, dentre os números racionais, lá a gente viu na aula passada, né? A gente tem o conjunto dos inteiros, tem o conjunto dos números naturais, né? E os números racionais também estão incluídos ali. São os números, né? Que dão decimais exatas, né? Tanto sendo como positivo como negativo. E também eles podem ser representados na forma de fração. E agora a gente vai ver os números que não dão decimais exatas, né? Por exemplo, quando você vai fazer lá uma divisão, acontece de você fazer a divisão e esse número fica repetindo o mesmo valor ali, né, tendendo ao infinito, e não acaba essa divisão. Isso aí a gente chama de dízima periódica, tá? Então, ó, todo número racional pode ser representado por meio de um número decimal exato. Por exemplo, pode dar 1,2, 1,3, 3,5, 7,8, não sei, né? Ou o número decimal periódico, né? Que é isso que a gente chama de dízima periódica. O que que é periódica? É essa repetição do mesmo valor, né? Quando você vai fazendo a divisão, né? Então, o número decimal periódico, ele é também conhecido como uma dízima periódica, né? Então, veja, ó. Quando eu tenho aqui 1 divididos por 6, veja que ele vai dar 0,166666. A gente pode até fazer a divisão para ver, ó. 1 divididos por 6. 1 não dá para dividir por 6 porque ele é menor, então eu vou acrescentar um zero aqui e um zero e uma vírgula aqui, tá? Agora ficou 10 divididos por 6. 1 vezes 6, 6. Para chegar em 10 falta 4. Então ficou 4 divididos por 6. Não dá, né, para dividir, ele é menor, vou acrescentar mais um zero aqui. Só que agora não preciso por vírgula, porque já tem a vírgula, né? Então, que número que eu multiplico por 6 que chega próximo de 40? O 6. 6 vezes 6, 36. Para chegar em 40, falta 4, né? Então, veja, sobrou 4, não dá para dividir, é menor, vou colocar outro zero aqui. Vai dar por 6 novamente. 6 vezes 6, 36, sobra 4. Vou acrescentar mais um zero. Outro 6. 6 vezes 6, 36, sobra 4. Vou acrescentar outro zero, né? 6 vezes 6, 36, sobra 4. Veja, que é um decimal não exato, deu uma dízima periódica, né? Ele tende aí ao infinito. Então, quando você tem essa repetição de número aqui, depois da segunda casa, a gente chama isso de dízima periódica, tá bom? Então, veja, aqui no segundo exemplo, na letra B, né? Também nós temos uma dízima periódica, 12 dividido por 99, vai dar 0,12, 12, 12, vai ficar se repetindo esse termo até o infinito. Então, também uma dízima periódica. Na letra C, né? 35 divididos por 15, por exemplo, deu 2,3333. Se você ficar dividindo, vai dar 3,3333 e vai tendendo ao infinito. Então, isso aqui é conhecido como dízima periódica. Beleza? Espero que tenham anotado aí. Vamos para o próximo, né? Então, a gente tem algumas operações com os números racionais, né? Dentre elas aqui, a adição de números racionais. Então, por exemplo, 35,5 mais 0,01, né? Quanto que vai dar isso daqui, né? Então, a gente monta a continha lá, né? 35,5 mais 0,01. Lembra que eu falei que sempre tem que ser vírgula embaixo de vírgula, tanto na adição como na subtração? Então, é isso aí. Aqui a gente pode completar com zerinho aí, para não ficar esse buraco aqui nessa lacuna, né? Então, 0 com 1 é 1, 5 com 0 é 5, 5 com 0 é 5, e o 3 não tem com quem somar, a gente abaixa. Então, ficou 35,51. Beleza? Letra B, ó, 12,81, né? Mais 1,35. Observe que eu coloco sempre a vírgula embaixo de vírgula, né, gente? Senão dá errado. 1 mais 5 dá 6. 5 mais 3 dá 11, vai 1, né? 1 mais 2 dá 3, mais 1 dá 4, e 1 não tem com quem somar, a gente é abaixo. E a vírgula onde vai? Embaixo de vírgula. Então, ficou 14,16, tá? Aqui mesma coisa, ó. Então, veja, ó, 35,001, né? Mais 34. Professor, mas aqui não tem vírgula. Veja, a vírgula sempre está na última casa, ela não aparece porque está um número inteiro, mas a vírgula ela está aqui, tá? Então, a gente vai colocar aqui o 34, né? Aqui, e a vírgula, e daí podemos acrescentar com zeros, ó. A gente pode completar com zeros isso daí, tá? Então, tem quem somar, a gente abaixa, 0,
0, 9, né? Porque 5 com 4 é 9. 3 com 3 dá 6. Então, ficou 69,001, porque a vírgula tem que permanecer exatamente na mesma direção, tá? Mais um exemplo aqui. Então, do 18,35 mais 12, né? Então, onde vai o 12? Vai exatamente aqui, porque a vírgula está aqui no finalzinho, mesmo não aparecendo. Então, agora a gente vai colocar zeros, tá? Então, vamos colocar o sinal de mais e vamos somar. 5, 3, né? 0 e 2. Não, aqui 10 foi 1, então aqui é 3, tá? Deixa eu apagar isso aqui. E vou pegar novamente. Então, 2 aqui, 10 subiu 1, 2 mais 1, 3. Então, ficou 30,35. Beleza. Então, vamos para o próximo, tá? Bom, aí a gente tem alguns números racionais na forma de fração, tá? Como que a gente vai fazer isso daqui? Veja, que toda vez que eu tiver essa barrinha aqui, ela indica para mim uma divisão, tá? Então, 1/2 é a mesma coisa que eu fizesse 1 barrinha 2, né? Mais 4 barrinha 2. Veja, isso aqui a gente chama de adição de frações, né? Se os denominadores de frações são iguais, somamos ou diminuímos os numeradores. O que são denominadores? Denominadores são os valores que estão aqui embaixo, tá? E numerador é o valor que está aqui em cima. Veja que os denominadores são iguais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repeti-lo, né? Vai repetir aqui e vai somar os numeradores. 4 mais 1 dá 5. Então, ficou 5 sobre 2. Aqui, 5 terços mais 4 terços. Então, vai ficar 5 sobre 3, né? Mais 4 sobre 3. Observe que os meus denominadores são iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir. E agora vou somar os numeradores. 5 mais 4 dá 9, né? Então, ficou 9 sobre 3. Eu poderia reduzir essa fração? Poderia, né? Poderia simplificar ela por 3, né? Por exemplo, né? E daí ia ficar quanto? 9 divididos por 3. Só que o mesmo número que eu divido em cima, eu tenho que dividir embaixo, tá? Não pode ser diferente. Então, 9 divididos por 3 dá 3. E 3 divididos por 3 dá 1. Então, ficou 3 sobre 1. Ou 9 terços também, tá? Vamos para a próxima aí. Agora sim, eu esqueci de comentar com vocês. Caso os denominadores, né, eles sejam diferentes, devemos tirar o quê? O MMC, né, que é o mínimo múltiplo comum, né, entre eles e realizar a proporção das frações. Então, quando os denominadores, que são os números que estão embaixo, são diferentes, a gente vai ter que retirar o MMC, tá bom? Então, veja, aqui, na continuação, né, nós temos aqui 9 sobre 10, mais 4 sobre 10. Veja que os denominadores são iguais. Então, o que eu vou fazer? Vou apenas repetir. Então, vai ficar 10 e vou somar os numeradores, né? 9 mais 4, né? Dá 13. Aqui, mesma coisa, né? Ó, 5 sobre 4, que a barra ali indica a divisão, mais 3 sobre 4. Então, como que vai ficar isso daqui? 8 sobre 4, né? Os denominadores são iguais, eu só faço a repetição e somo, né? Aqui, 9 sobre 3, né? Mais 1 sobre 3, né? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar 10 sobre 6, né? Muito fácil. É 10 sobre 3. Mentira. Opa, deixa eu apagar isso aqui. 10 sobre 3. Então, opa, não pegou meu lápis. Deixa eu pegar aqui. Repito, né? Então, vai ficar 10 sobre 3 aqui, ó. 2 sobre 2, mais 1 sobre 2, né? Denominadores iguais, eu vou repetir. 2 mais 1, 3. Então, vai ficar 3 meios. Muito bem. Então, vamos para o próximo aí. Agora aqui a gente tem algumas com denominadores diferentes, tá? Agora aqui é um pouquinho mais complicado. Então, veja que eu tenho 1 sobre 2, né? Mais 3 sobre 3. Veja que não tem como eu somar, porque os meus denominadores são diferentes. O que eu tenho que fazer? O meu
MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Um número que vai ser mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3, né? Que vai ser o divisor dos dois. Então vamos colocar aqui o 2 e o 3. E vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Então, começando sempre pelo 2. 2 divididos por 2 dá 1. 3 não dá para dividir por 2, então vou abaixá-lo aqui, né? Agora vamos para o 3. 3 divididos por 3 dá 1. Quando todos os valores derem 1, acabou a minha conta. E daí o que eu faço? Eu multiplico. 3 vezes 2, 6, né? Então, meu mínimo múltiplo comum foi 6. Então, aqui vai ficar 6. No lugar do 2, eu vou pôr 6. E no lugar do 3, eu vou pôr 6. E o que eu faço agora? Agora, eu vou pegar uma outra cor aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo de baixo. Então, vai fazer lá 6 divididos por 2 dá 3. Então, eu divido, né? Fiz a divisão, dividi pelo de baixo, 6 divididos por 2 dá 3. E o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 3 aqui. E agora aqui, mesma coisa. 6 divididos por 3, né? Então, aqui é divisão. 6 divididos por 3 dá 2. E eu pego esse 2, que é o meu resultado, e multiplico por o valor que está lá em cima. E 2 vezes 3 dá 6, né? Então, aqui dá 3, vou colocar um 3 aqui, e aqui dá 6, certo? E agora? Bom, agora a gente finalizou, né? Ó, denominadores iguais, eu repito o denominador e somo, né? 3 mais 6 dá 9. Então, ficou 9 sextos, tá? Vou fazer uma barrinha aqui. Agora, vamos para o segundo exemplo aqui. Então, veja, eu tenho aqui o 4 sobre 2, né? Mais 2 sobre 3. Veja, novamente, os denominadores são diferentes. Mas, ó, não precisamos nem fazer o MMC, porque o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é 6. A gente já fez aqui na letra A, né? Então, o que eu vou fazer? Só vou repetir aqui, eu já sei que é 6, por que eu vou perder tempo, né? Então, vai ficar 6 e aqui vai ficar 6. E eu vou trocar de cor para não ficar muito misturadinho. Mesmo processo. 6 divididos por 2 dá 3. E 3 vezes 4, que é multiplicação, dá 12, né? Então, eu sei que aqui vai dar 12. Então, o primeiro passo, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Aqui, 6 divididos por 3, então aqui é a divisão, né? 6 divididos por 3 dá 2. E agora, pego isso daqui e multiplico pelo valor que está lá em cima. E 2 vezes 2 vai dar 4, né? Então, vou colocar o 4 aqui. E agora? Agora, né, a gente praticamente terminou, né? Denominadores iguais, o que eu vou fazer, né? Então, a gente vai colocar um sinal de igual aqui. Vou repetir o denominador e vou somar os números que estão em cima. 12 mais 4 dá 16. Então, ficou 16 sobre 6. Muito bem. Vamos para a próxima aqui, ó. 5 sobre 2. 5 sobre 2. Mais 1 sobre 3, né? Novamente, né, ó, os denominadores são 2 e 3. Se eu fizer o MMC, né, MMC, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, eu vou ver que vai dar 6, né? Ó, começa pelo 2. 2 divididos por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir, então a gente abaixa. Agora não dá mais para dividir por 2, vai dividir por 3. 3 divididos por 3 dá 1. Como ali já está 1, então acabou. E 2 vezes 3 vai dar 6. Então, ó, meu mínimo múltiplo comum vai dar 6. Então, aqui eu vou colocar o 6 no lugar do 2. E aqui eu vou colocar o 6 no lugar do 3. E vou fazer o mesmo processo, né? Vou trocar de cor. 6 divididos por 2 dá 3. E 3 vezes 5 dá 15. Então, aqui é multiplicação. Então, aqui vai dar 15. Aqui, 6 divididos por 3 dá 2. E 2 vezes 1, né? Vai dar 2. Então, aqui eu vou colocar 2. E agora, como que eu resolvo? Bom, agora ficou fácil, né? Denominadores iguais. Então, eu vou repeti-lo e vou somar os números de cima. 15 mais 2, 17. Então, ficou 17 sobre 6. Muito bem.
Então eu vou limpar isso daqui. Por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.